Amém, amém, tia. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a peça. A Carol já estava conversando comigo sobre a peça tinha um tempo. Eu lembrava dessa peça, mas quando eu vi ontem, quando eu estava assistindo, que eu vi tirando todas aquelas obras da carne, né, daquele saco de lixo, quando eu vi o fruto do Espírito, eu falei, eu comecei a chorar. A peça, eu vendo a peça, falou de novo comigo. E também que eu fiquei vendo como que Deus é perfeito, assim, foi assim, para mim, mais uma confirmação de como Deus realmente está tratando sobre isso no tempo certo, do jeito certo, sabe, com a igreja. E eu me incluo nisso, porque eu estou fazendo parte, estava orando pela peça com ela, estava aqui no estudo com vocês, faço parte também da congregação aí, de uma certa maneira, mesmo estando aqui. Então eu fiquei feliz como que o Senhor estava. Eu falei até para ele, eu falei, o Senhor é um arquiteto perfeito, porque ele faz realmente com que tudo aconteça no tempo dele com um propósito, né? Eu vi as pregações e vi como tudo estava se encaixando também no que Deus está conduzindo a gente aqui. Eu acho Deus muito maravilhoso, muito perfeito. E como o pastor Oswaldo disse, né? Se ele está falando isso com a igreja, é porque ele está querendo trazer salvação para a igreja. Não expor, não apontar, não condenar, mas salvar. Como ele falou ontem na pregação, quando ele mandou Jonas ir pregar, ele mandou Jonas ir pregar contra Nínive, para a salvação de Nínive. Ele tinha que fazer um confronto para que gerasse salvação. Eu vejo o Senhor fazendo isso com a Efraim, gerando um confronto para que aconteça a salvação de fato. E isso é muito maravilhoso porque Deus decidiu salvar, Deus decidiu cuidar daqueles que realmente Ele conhece o coração, sabe que está procurando por Ele. E isso é muito, muito precioso. E a gente não pode mais andar distraído, né, em relação a isso. A gente não pode mais andar com esse peso. A Bíblia vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados para nós. Se a gente está carregando esse peso, esse lixo, isso causa esse cansaço, esse desgaste, essa fraqueza. Isso não é o verdadeiro evangelho. A gente tem visto como que quando a gente tenta fazer as coisas por nossa própria conta, isso causa um cansaço, um desgaste, um caminho, a gente está indo por um caminho que Jesus precisa alinhar. Então fiquei muito feliz mesmo, muito feliz quando eu vi a peça. Fiquei feliz que ele falou que para apresentá-la na igreja dele, que Deus continue usando, soprando, falando. E vamos lá, né? Vou dar um bom dia para facilitar. Bom dia para a Tia Havana, bom dia para vocês todos que estão aí. Vamos voltar para o nosso estudo. Semana passada a gente começou falando, começou a sexta-feira falando da graça e terminou a sexta-feira entendendo duas coisas, né? Que a graça, ela não dá legalidade para a gente fazer o que é da nossa própria vontade, mas sim ela é a habilidade de Deus em nós para que a gente possa cumprir a vontade dele, viver a vontade dele. A gente também falou que a graça, ela não anula as minhas responsabilidades nem as suas. O que ela faz é tirar o nosso mérito. Eu não faço isso porque eu consigo, porque eu sou boa, porque eu sou capaz, por minha própria conta. Eu faço isso porque eu sou cheia do Espírito Santo e porque eu creio em tudo que Jesus fez por mim. Eu creio nessa capacitação que vem do alto. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no Espírito Santo que habita dentro de mim. E por isso eu consigo fazer a vontade de Deus. Não por minha causa. E aí eu li o versículo de Tito 2, 11 e 12, que diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Glória a Deus. Aí, vocês passaram o fim de semana todo
sendo ministrado por essa liberdade. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia vai dizer que nós somos verdadeiramente livres, mas temos a responsabilidade de permanecer livre, como a gente leu lá em Gálatas 5:1. Permaneçam vocês, é uma ordem, livres, e não se sujeitem de novo a julgo de escravidão. A Bíblia vai dizer que Jesus nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para esse reino maravilhoso que é o reino de Deus, para esse reino de luz, de verdade. E a verdade que a gente conhece é a verdade que liberta a gente. A gente fala muitas vezes, a verdade liberta. Mas o que a Bíblia diz é que quando a gente conhece a verdade, então a verdade liberta a gente. Não adianta existir uma verdade na estante da minha casa e da sua casa, na nossa mesinha de cabeceira ou debaixo do nosso braço, se a gente não conhece. Porque a verdade que liberta a gente é a verdade que a gente conhece. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais intimidade você tem com a verdade, mais você desfruta da graça, mais livre você é, mais você anda em liberdade. Não é porque a sua liberdade aumentou ou diminuiu. Jesus já te deu uma liberdade plena, mas porque você usufrui dessa liberdade. E você permanece nessa liberdade de uma maneira mais forte, mais firme, mais ampla em todas as áreas da sua vida. E lá em Gálatas 5:13, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós vamos hoje continuar falando um pouquinho sobre essa graça. Nós vimos que nós fomos livres para servir e amar. Esse é o objetivo da nossa liberdade e essa é a vontade de Deus. E como a gente já começou a falar um pouquinho na semana passada, hoje eu queria entrar com vocês na definição de graça, para que a gente possa entender um pouquinho melhor dessa graça. Quando eu pergunto para alguém, se eu perguntar para qualquer um de vocês que está aqui, o que é graça? A gente já tem até uma resposta decorada, né? Graça é favor merecido, ponto. Graça é favor merecido. Graça é mais do que um favor merecido. Graça, eu vou dividir ela aqui em três tópicos. Graça, ela é sim o favor merecido de Deus. Graça é Deus dar a gente aquilo que a gente não merecia. Misericórdia é Deus não dar a gente aquilo que a gente merece. Misericórdia é Deus não dar a gente aquilo que a gente merece. E graça é Deus dar a gente aquilo que a gente não merece. Graça é quando nós realmente recebemos esse favor da parte do céu. Lá em Efésios 2:8 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós temos falado que o verdadeiro evangelho vai levar a gente por um caminho de fé e não por um caminho de esforço próprio, como vocês viram na peça que a Tia Vana comentou. E a Bíblia vai dizer que nós somos salvos por essa graça. Então é sim um favor que nós não fizemos nada para merecer. E muita gente tem dificuldade, a gente já falou um pouquinho sobre isso em outro estudo, de aceitar isso. Como que eu não fiz nada e recebi tudo? Por causa da mentalidade de escravo, de pecado que nós ainda temos, de que eu mereço aquilo que eu me esforço para ter. Se eu não trabalhei por isso, se eu não me esforcei por isso, eu não mereço isso. E a verdade é que a gente não merece. E a graça é que a gente entende que mesmo sem a gente merecer nada, nós recebemos tudo, porque somos amados. E não porque nos esforçamos para ser alguém, para ser alguma coisa, para retribuir a Deus alguma coisa, para poder ser bom em alguma coisa. A Bíblia vai dizer, é dom de Deus. Não vem da gente. É um favor vindo do alto. E alguns recebem, outros não. Uma vez eu estava conversando com um menino que ele era ateu.
E ele falou pra mim, sabe por que que eu sou ateu? Porque eu não consigo entender se existe mesmo esse Deus todo grande, poderoso, maravilhoso, que vocês dizem, por que que ele vai se importar comigo? Eu não sou nada, eu sou um pó, eu sou tão pequeno. Eu falei, meu Deus, ele tá tão crente, mais crente que tanta gente, ele só precisa agora da consciência do amor, isso é amor de Deus por ele. Ele não conseguia, ele conseguia colocar Deus no lugar de Deus, mas ele não conseguia aceitar o amor de Deus por ele. A Bíblia vai dizer que só pelo Espírito a gente consegue de fato entender que é filho amado. Somente pelo Espírito é que a gente clama Abba, Pai. E essa é a verdade que o mundo desconhece. Por que que eu vou ser filho de Deus se Deus é tudo e eu não sou nada? Se Deus é enorme, maravilhoso, todo-poderoso e eu sou um pó. É a graça do Senhor. Ele falou para mim, eu não entendo por que que Deus me amaria, porque Deus faria algo por mim. Uma vez eu conversando com uma outra pessoa que diz que tem a própria fé, aquelas pessoas que eu acredito, mas mais ou menos, sabe? Ela falou assim, por que que Deus faria alguma coisa por mim? Porque se eu sou tão pequeno, por que que Deus faria alguma coisa por mim? Por que que Deus faria se ele não fez por fulano, por fulano? Por que eu? Não, eu sou igual a todo mundo. Se ele não fez por fulano, ele também não faz por mim. E aí eu fiquei pensando como as pessoas têm dificuldade de simplesmente se apropriar desse amor. Se apropriar do que Jesus deu de presente. É como se eu estivesse dando um presente muito bom para alguém, a pessoa falasse, não, eu não vou aceitar esse presente. Por quê? Porque eu não mereço esse presente. Porque eu não sou digna desse presente, mas é um presente, eu decidi te dar. Não, eu não sou capaz de aceitar esse presente na minha vida. Por quê? Porque eu estou olhando para mim. Eu não me esforcei para ter esse presente. Mas quando a gente olha para Jesus, então a gente fala, ele se esforçou de todas as maneiras por mim. Então eu aceito esse presente. Como uma criancinha que não faz nada, mas recebe do pai, da mãe, tudo. Pai, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Não trabalhei, não paguei um boleto, não me esforcei para ter isso, mas o que vocês podem me dar, eu aceito, eu quero. Então, às vezes, a gente precisa colocar esse desalinhamento do nosso coração diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a aceitar o presente e entender, eu não fiz nada, não mereço nada, não tenho nada, mas o meu Jesus fez tudo. Quando eu olho para mim, eu penso, eu não mereço, não posso acessar esse presente. Quando eu olho para Jesus, eu penso, eu não mereço, mas ele me deu esse presente, eu posso acessar tudo isso, porque ele me ama. Então a graça, ela é sim favor e merecido de Deus. Agora, o que mais a graça é? A graça é habilidade e é a capacidade de Deus agindo em nós. Lá em 1 Pedro 4,10, a palavra vai dizer assim, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Toda a sua capacidade, sua habilidade, seus dons, tudo aquilo que você é capacitado para fazer, sabe fazer, também vem do alto e é graça de Deus. Nós não somos capazes nem de respirar, se não for pela graça de Deus. Toda e qualquer habilidade que você possui, se nós andamos pela palavra, nós sabemos que é graça de Deus. Você pode sim se aprimorar, estudar, se dedicar, ir atrás, mas se você já nasceu com aquele tanto dom com que você já nasceu e tanto a sua capacitação, os dois você faz, porque você é habilitado por Deus para fazer. Nós temos em nós os dons através dessa multiforme graça de Deus. Dons diferentes, capacidades diferentes, habilidades diferentes, por causa da graça de Deus que é derramada em nós. A gente vê lá na construção do tabernáculo, Deus falando para que chamasse artesãos, né, os escultores, que sabiam fazer alguma coisa dentre o povo.
Então ele ungiu essas pessoas e elas tiveram a habilidade para fazerem as coisas da maneira perfeita com que Deus queria que fizesse. Então a graça, ela também vem do alto no sentido da nossa habilidade. E isso tira de você e de mim o nosso mérito. Eu canto bem, amém, glória a Deus. Eu canto bem por quê? Eu canto bem porque me foi dada essa graça. Eu falo bem, amém, glória a Deus. Tem gente que fica o tempo todo negando seus dons e habilidades, né? Amém, glória a Deus, eu falo bem. Mas para quê? Para a glória de Deus. Quem me deu? O Senhor. E se tirar o Espírito, vai ser vazio. Eu posso ser um músico muito bom. E você pode ser um músico cheio do Espírito Santo. Eu posso tocar tão bem quanto você, mas só um de nós vai produzir vida em alguém. A minha música, ela pode ter um efeito bom na mente de outros, na alma de outros, porque a música ela tem esse poder na nossa mente. Mas só um de nós vai produzir vida. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Tanto a pessoa que tem o dom e não está cheia do Espírito Santo de Deus, quanto a pessoa que está, é graça de Deus, é capacitação vinda do alto. Mas só um se apropria dessa graça e usa para produzir vida em alguém. O dom, a capacidade, a habilidade que Deus semeou em mim e em você, quando a gente usa cheio do Espírito Santo, a gente entende que é para produzir vida em alguém. Eu posso fazer uma peça muito bem, eu posso atuar muito bem, eu posso dançar muito bem, eu posso falar muito bem, eu posso desenhar, pintar, escrever, ajudar, eu posso fazer tudo muito bem. Mas se não for em amor, através da minha fé, para produzir vida em alguém, não valeu. Paulo vai dizer isso, né? Em 1 Coríntios 13. É só barulho. Eu estou fazendo, até se eu der minha vida por alguém, se não for através do amor que eu possuo, por causa do Espírito que foi derramado em mim, a gente viu isso na semana passada. E se eu não acesso esse Espírito através da minha fé, eu sou só barulho. Então a graça, ela também é essa habilidade, essa capacidade de Deus agindo em nós. Mas quando eu não reconheço que esse dom é de Deus e não meu, e é para produzir vida e não aquilo que eu quero, eu não estou acessando essa graça de maneira plena. Eu não estou fazendo bom uso dessa graça. Eu ainda estou usando a habilidade que Deus me deu para os meus próprios fins. Seja para me satisfazer, seja para eu me realizar, seja para eu ser ouvida, seja para as pessoas me aplaudirem, seja para eu parecer boa, mas ainda não estou utilizando a graça com total consciência do que me foi dado. Uma vez eu já contei isso para vocês, quando eu era mais nova, Deus já tinha me dado algumas oportunidades de falar da palavra, de pregar. Eu sempre gostei muito de falar, quem me conhece sabe. E na verdade agora, quanto mais a gente amadurece, menos a gente quer falar, né? Eu tenho ficado assim. Até o tolo passa por sábio quando se cala, né? Mas quando eu era mais nova, eu queria falar. E queria falar do quê? Da palavra. Queria falar, e queria pregar, e queria isso, queria aquilo. E Deus começou a me dar oportunidades e eu estava feliz. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim: você quer pregar ou você quer ser ouvida? E aquilo me chocou, né? Como as perguntas que Deus costuma fazer para nós. Todas as vezes que Deus faz uma pergunta para você e para mim, Ele já tem a resposta. Ele está querendo tirar a gente de um lugar e colocar a gente em outro através da nossa resposta. Todas as vezes que eu e você respondemos a Deus e permitimos ser confrontados por Ele, a gente cresce. A gente se liberta através da nossa fé, através do Senhor. A gente conhece um pouco mais da verdade. Ele vai nos libertando de glória em glória. E aí ele falou: você quer pregar a palavra ou você quer ser ouvida? Se não tiver ninguém te ouvindo, você vai querer continuar pregando a minha palavra?
E aí ali o Senhor me colocou diante da minha imaturidade, diante da minha, até de maneira ignorante, eu não tinha parado para pensar nisso. E eu falei, Senhor, eu tô querendo ser ouvida. Aí ele, a pregação da minha palavra não é sobre você. Não é sobre você ser ouvido ou não. É sobre a minha palavra. É sobre mim. O que eu derramei sobre você é para apontar para mim. Não é para você usar em benefício próprio. Eu falei, eu não posso abusar da tua graça. A graça tem que tirar o mérito de mim. E ali o Senhor me ensinou e me alinhou. Você vai pregar, você vai falar da minha palavra, mas você vai falar de mim, por mim, para mim. Não tem nada a ver com você. Você vai sair de cena e você vai apontar para mim. E ali o Senhor começou a me ensinar a usar a capacitação que Ele me deu, me tirando de cena. Ele falou, não é sobre você, não é sobre você ser ouvido, não. É sobre mim. E aí eu percebi que sem a unção, sem a graça, eu posso falar durante um dia inteiro, vai ser vazio. Agora com a unção eu posso falar uma frase e isso transformar a vida de alguém, porque não fui eu que falei. Foi o Espírito Santo que habita dentro de mim que falou. E assim com todos nós, quando a gente vai administrar essa graça, essa capacitação que vem do alto, a gente entender que nós somos, como já vimos, bons mordomos, bons administradores, não é sobre nós, é sobre Ele. Então a graça é o favor merecido, é a habilidade e a capacidade de Deus agindo em nós, e a graça é o poder de Deus. Lá em 2 Coríntios 12, 9, vai dizer, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça é o poder de Deus. Você ter o Espírito Santo habitando dentro de você, faz com que você seja cheio do poder de Deus. Eu e você temos todo o poder de Deus habitando dentro de nós, porque nós temos a pessoa de Deus habitando dentro de nós. E muitas vezes o inimigo quer roubar a gente desse lugar. Ele quer roubar a gente dessa identidade. Quando o inimigo vem tirar a gente da nossa identidade, ele está roubando o nosso propósito. Eu e você precisamos sempre lembrar, eu sou filho, eu sou filha, eu tenho poder de Deus dentro de mim. Por quê? Porque a pessoa de Deus habita dentro de mim. Lá em Efésios 1, 22, vai dizer assim, ó, 21 e 22, vou ler a partir do 21. Não, vou ler a partir do 20, para ficar completo. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Eu vou ler do 19, gente, porque eu vou ler na palavra e eu vou aumentando. Peraí. Efésios 1, a partir do 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Efésios 1, eu li a partir do 19. E lá em Efésios 2, no versículo 6, vai dizer assim, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o lugar em que eu e você estamos, em Cristo Jesus. E onde Cristo Jesus está? Cristo Jesus está assentado sobre toda a potestade, principados, hostes celestiais, sobre todo o poder das trevas, acima de todo nome, à direita do Pai. É esse o lugar que Jesus está. E nesse lugar nós fomos assentados com Ele como igreja.
E o Espírito Santo foi derramado em nós como igreja. Então nós estamos assentados num lugar de poder em Cristo Jesus, de autoridade, revestidos de poder e cheios da graça de Deus. Estamos assentados no lugar de autoridade, revestidos de poder e cheios da graça de Deus. Esse é o lugar em que nós estamos. E o inimigo quer o tempo todo frustrar a minha identidade e a sua, me fazer descer desse lugar, me fazer descer desse entendimento em que estou assentado e você também. Porque ele sabe que se a gente andar em fé, baseado no que a palavra diz, e tiver um entendimento do tamanho do poder que habita em nós, nós vamos andar de maneira vitoriosa. A graça é poder de Deus habitando em mim e em você. A graça é o poder de Deus me revestindo no mundo espiritual e no mundo físico. A Bíblia vai dizer que nós vamos reinar em vida aqui. Nós não precisamos ter uma vida miserável, uma vida sofrida, uma vida pesada, porque nós temos poder de Deus. Para quê? Para ser poderoso, para ser exaltado, para ser rico, para ser influente, para ter status. Se você está entendendo a graça, você vai ver que o poder de Deus é para você ser igreja, para você servir, amar, resistir ao diabo e dizer: aqui não, aqui tem igreja. Aqui o império das trevas não vai entrar. Por quê? Porque o reino se manifesta nesse lugar, através da minha vida. Porque o poder de Deus está sobre mim. Nós precisamos não andar mais distraídos com isso. Nós não podemos mais nos distrair desse lugar. Nós não podemos mais. Muitas vezes, para finalizar, o inimigo não quer mais me tirar da igreja, nem você. Ele quer nos manter distraídos até dentro da própria congregação. Para ele é um favor. A gente precisa entender que nós precisamos nos alertar, vigiar, não dormir, como a peça falou. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos andar convictos através da fé, acessando a graça que nos é dada do nosso lugar. Satanás não tem mais o direito de tirar você e a mim desse lugar. E ele só não tem esse direito quando você e eu permitimos que ele não nos tire. Eu não permito, eu te resisto através da verdade que está sobre a minha vida, Satanás. Eu não estou nesse lugar de distração. Eu e você precisamos estar na igreja, praticando a palavra, ser igreja. Satanás não está preocupado se eu vou ou não no culto sempre. Ele está preocupado se eu estou praticando a palavra ou não. Se eu começo a praticar a palavra, eu sou um problema para o inferno. Então, tomara que a gente seja um problemão para ele todos os dias. Que ele não aguente ver a gente acordando e levantando da cama. Por quê? Porque somos cheios do Espírito, cheios do poder de Deus. Temos consciência dessa graça que está em nós. E podemos andar em liberdade com Deus. Então, para finalizar hoje, a graça é favor imerecido, habilidade e capacidade de Deus agindo em nós e poder de Deus em nós. Você e eu somos favorecidos, somos capacitados e cheios do poder de Deus. Hoje, que você possa andar na rua, fazer as coisas em casa, repetindo isso para você. Eu sou favorecida, capacitada e cheia do poder de Deus. Eu sou favorecida, capacitada e cheia do poder de Deus. Favorecida, capacitada e cheia do poder de Deus. Essa é a graça que habita em mim, essa é a graça que me foi derramada, essa é a graça que me foi proposta. Eu acesso, eu creio, eu me aproprio dessa graça. Eu tomo posse desse presente, é meu, porque eu sou amada. E quando eu entendo isso, aí eu começo a andar em liberdade para manifestar o fruto do Espírito. Amém?